Olá, boa noite ao nosso grupo. Cá estamos nós à conversa sobre Umbanda. Eu não percebo nada de Umbanda, mas temos aqui a Carmo, a Débora e o Rico, que devem saber alguma coisa. E eu acho que é um tema muito pertinente, porque é um culto que começa a aparecer na Europa, que já vai, mas que é muito, eu penso que seja muito incompreendido. Eu, pelo menos, não o compreendo muito bem. Portanto, bem-vindos aqui, Carmo, Débora, Rico e a Sol, que desapareceu, mas ela já há de voltar. Boa noite a todos, diz aqui alguém, então já a dar a boa noite aqui nos comentários. Boa noite. E para começarmos, a Débora sumiu. Para começarmos aqui esta conversa, eu vou ler aqui. Eu fiz uma pesquisa, daquelas pesquisas Google, só para ter uma ideia do que é que estava aqui a falar. E dizem que a Umbanda é uma religião afro-brasileira, surgida em 1908 e fundada por Zélio Fernandino Moraes. Baseia-se em 3 conceitos: luz, caridade e amor. Agora, eu acho isto ótimo, mas eu gostava que vocês me explicassem, porque eu acho que há muita confusão. O que é? Pelo menos eu noto, aqui confunde-se muito Umbanda, Candomblé, Quimbanda, tudo são, mas eu noto que há essa mistura. E já agora que vocês estão cá e são praticantes, expliquem-nos, por favor, o que é que realmente é Umbanda. Então, vou falar um pouco do que eu conheço da minha prática. Eu sou umbandista há 22 anos, 23 anos, trabalhando dentro do terreiro há 14 anos, que eu incorporo e trabalho com minhas entidades. Trouxe a Umbanda aqui para Portugal, tem um pequeno centrinho de Umbanda aqui na minha casa mesmo, onde eu atendo só gente amiga e conhecida e meus clientes, uma coisa mais fechada, porque sou eu e meu marido só. A Umbanda, ela tem origem mesmo no kardecismo, nas mesas de Kardec, né? Porque foi lá que, num dia, havia eu contei já isso no congresso, acho que foi no congresso, havia um rapaz que ia se entrar no exército, na marinha, e ele começou a ter umas convulsões, umas coisas esquisitas, e aí a família levou no médico, o médico falou, passa para o padre, e a mãe levou no centro espírita, e chegando lá, ele incorporou um caboclo, não se sabia que entidade era aquela, vou explicar o que é isso. Ele levantou-se da mesa, porque o kardecismo é uma religião muito voltada para o estudo, não tem vela, não tem nada disso, não tem vela, não tem planta, não tem cristal, nada, é estudo e reforma íntima, né? Então, a mesa kardecista é uma mesa branca, onde todo mundo fica sentadinho, o médium recebe a entidade, que aí no caso não tem nada de preto velho, nem nada, as entidades são médicos, professores, alguém, e o rapaz levanta-se e vai ao jardim buscar uma flor e coloca ao centro da mesa, e então o dirigente falou que você está fazendo? Você não pode fazer isso aqui. E aí ele fala, eu sou o Caboclo Sete Encruzilhadas, estou aqui para fundar uma nova religião. Porque o kardecismo é um tanto quanto preconceituoso. É uma religião muito de brancos e pessoas que sabem ler, porque é muito estudo, muita leitura, lê muito Kardec. E aí ele diz, 1917, né? Ele fala, essa é uma religião para pobres e pessoas da terra. Então, é uma religião para os negros, para os índios e para as pessoas que não têm dinheiro. Amanhã eu vou estar no aparelho. O aparelho é o médium que incorpora o espírito. Neste aparelho, na casa dele, e vou fundar uma religião. E ele vai, os dirigentes vão até lá, participam ali, veem a incorporação, ele se apresenta como quadruplo das Sete Encruzilhadas e fala que é uma religião onde deve prezar a caridade, é uma religião para os humildes.
Então começa daí. Diferente do candomblé. O candomblé é uma religião que vem da África e pode ser paga sim, tem trabalhos e tudo mais. Eu não conheço direito, só acompanho pessoas que são do candomblé, tá, do Brasil, mas é completamente diferente. O berço da Umbanda é o kardecismo. Por isso que se vê muito forte a figura do Jesus e tudo mais. Não que os orixás não estejam lá presentes. O meu dirigente lá, a minha mãe de santo incorporada na entidade chefe do terreiro, ela falou assim: você pensa que Xangô o quê? É São Jerônimo, sei, aquele velho que está dando uma pedra? Não, a energia do orixá é outra. Mas a gente representa porque está na mesma linha. Isso é meio complexo de explicar. Mas É é verdade. meio por aí. Passo a palavra para você, Rico, senão fico só eu contando aqui. Não, tá, é isso mesmo, Carmen, né? E num desses eventos, a pessoa, quando o Zélio Fernandino de Moraes se apresenta como caboclo das Sete Encruzilhadas, uma pessoa olha e fala: tá, mas eu vejo você, um clarividente, eu vejo você com vestes clericais. Ele fala: sim, em outras vidas, eu tive outras vidas, e na outra vida que eu tive, eu fui Frei Gabriel de Malagrida. Então, por isso que eu estou aqui. De Portugal, né? Exato, exato. Sim, a Umbanda é uma religião brasileira, né, que tem a base, chegou com o caboclo, mas tem uma tríade, que é o caboclo, as crianças e os pretos velhos, que representa a nossa evolução espiritual. Então, a criança, quando criança, a inocência, o amor, o aprendizado, a curiosidade, depois a vida adulta com o caboclo, e depois a velhice com o preto velho. Por que que existe toda essa bagunça? Porque a Umbanda, assim como o Brasil, é uma miscigenação de várias coisas, de várias culturas. Então imagina os povos originários, né, que foram tirados das suas terras na época dos comércios de pessoas, pais de família, mães de família, filhos que foram roubados e tirados do lugar, espalhados, que não sabiam a comunicação, mas já existia o culto aos orixás, né? Por isso, Reis reis e príncipes também. exato. Então foi feita toda essa retirada de pessoas, né? E a Umbanda, ela surge através do Zélio Fernandino, mas traz essa raiz forte, né, para atender os negros, as pessoas, os pobres, né, os menos favorecidos da época. Mas por quê? Primeiro que eles falavam outro idioma, né? Então a maior parte da base da Umbanda vem da Nigéria, né, principalmente por causa do idioma, né, do Yorubá. Tem outras, né? E chegam aqui um monte de escravos, e eles sentem a saudade, sentem a vontade de cultuar os seus orixás, e chegam numa terra que não se pode cultivar os orixás, porque isso daí é coisa do mal, isso é coisa que não existe e tudo mais. E a partir daí, para que eles não apanhassem, não sofressem nenhum tipo de represália, repressão em cima do seu culto, né, da sua fé, da sua espiritualidade, falou: bom, o que a gente vai fazer? Vamos, a grosso modo, aí, fazer um sincretismo. Então, temos aí o Xangô com São Jerônimo, temos aí o Ogum com São Jorge, Inhansã com Santa Bárbara, e assim foi cultuando. Então, a gente tem dois dos pilares. A gente tem, primeiro, o kardecismo, que é a manifestação dos espíritos. Então, nós, umbandistas, assim como os kardecistas, nós acreditamos na manifestação dos espíritos. Nós temos também dentro do outro pilar essa questão do culto aos orixás. Então, por isso que ainda é muito forte. E nós temos ainda também, por estarmos dentro do Brasil e termos aí muito forte a questão da ancestralidade dos povos originários daqui, a pagelança,
a parte da natureza. Então, por isso, né, um caboclo, ele vive na mata. Então, o que o Zélio Fernandino foi fazer? Ele foi simplesmente pegar um elemento da natureza para agregar naquele trabalho que estava sendo desenvolvido. E hoje temos tantas outras vertentes que tem aí. Então, tem a Umbanda trançada, um bandomblé, que é uma mistura de Umbanda com candomblé. Então, assim, mas a Umbanda em si, ela é fundamentada nessas 3 linhas de trabalhos inicialmente, né? Que a Umbanda, as pessoas acham que vão preparar para essa vida, mas não, é preparado para as outras próximas vidas. Aqui a gente aprende, a espiritualidade não faz nada para as pessoas, absolutamente nada, zero. Mas ela trabalha a consciência, sabendo que existe ação e reação. Existe principalmente a escolha do livre-arbítrio. Porque nós umbandistas, assim como os kardecistas, assim como os cristãos, muçulmanos, o que for, judeus e por aí vai, no plano espiritual já foi feito um contrato, sabendo que estaríamos praticando aquele tipo de desenvolvimento espiritual. Então a gente só faz simplesmente um reforço do nosso acordo. Mas isso não é um castigo, isso não é uma obrigação, porque nós não temos dogmas, nós não temos pecado, nós não acreditamos em céu, não acreditamos em inferno. Então tem todos esses paradigmas que precisam ser quebrados. É uma religião que vai fazer com que o ser humano se conecte com planos espirituais ou com seres mais elevados, a fim de trazer uma evolução para essa vida terrena, preparando para vidas futuras. Perfeito, é isso mesmo. Ainda Então, completando, diga. completando só o que o Rico falou, assim, como ele disse, tem diversos, né, terreiros e crenças. Por quê? Dentro da Umbanda. Porque na Umbanda, diferente do que, por exemplo, o catolicismo, que tem o Papa, que dita lá as regras, né? Se você for numa missa no Brasil e em Portugal, o esqueleto é o mesmo, né? Já na Umbanda, não. Quem vai comandar aquele terreiro é uma nação. Uma nação, geralmente, é o preto velho, geralmente, que é da nação. Então, às vezes tem o Congo, às vezes é de outro lugar. E aquele ser, aquela entidade é que vai explicar. Vai dizer, olha, este ano quem rege é tal orixá. Olha, essa vela serve para isso. Aquela entidade é que vai dar as normas daquela casa. Então, às vezes, minha casa não é assim, minha casa é diferente. Claro, você é de outra nação. Isso a gente não precisa brigar. É só um jeito diferente, porque, né? Mesma coisa, assim, eu conheço isso na minha família, tua família faz diferente, ok. É só isso. Fala, Paula, desculpa. Não, eu estou-vos a ouvir atentamente, porque depois eu faço aqui, por exemplo, o que é que vocês acham que a Umbanda será uma religião monoteísta ou politeísta? Monoteísta com um só Deus, porque eu estive aqui a ler que há um Deus Supremo que será Oxalá. E depois, o que é que... Isto é na minha cabeça, verdade, não sei se é assim. A Gênese funciona mais ou menos assim. Me corrija, Carmo, por favor, se não for claro, se É isso mesmo. Se não é isso. A gente tem um Deus. Então, nós temos Olorum. Olorum é Deus. É o ser supremo, é o maior. É o que trabalhou toda a geração e toda a criação, assim como Deus. Sim. Então, nós temos um Deus. É o nós Deus temos criador. Olorum. O sincretismo com Oxalá está associado a Jesus, que é filho de Deus. Então, aí depois tem todos os outros tronos. Então, nós temos 7 tronos divinos. Então, da centelha divina, Olorum, saíram 7 fatores geradores, saíram 7 tronos. E cada trono tem a sua polaridade positiva e a polaridade negativa. Então, por exemplo, o trono da fé. Temos Oxalá e Logunã. Enquanto um expande a questão espiritual,
espiritual, espiritualidade, a paciência, a regência de cabeça, porque está aqui no nosso ori, né? É o primeiro chakra, o coronário, onde a gente se conecta com planos superiores, né? Nós temos Logunã, que trabalha atemporal, trabalha, para ela não tem passado, presente ou futuro, tudo aquilo é uma coisa só, e ela trabalha justamente onde? Nos vícios ou na falta, na absorção do que é negativo no polo da fé. E temos tudo isso para todos os outros polos. E dentro da Gênese, nós também temos a esquerda, que não é negativo. Não é negativa. Não é negativo. Não é o mal. Nós, simetricamente, somos compostos de dois lados. Nós temos a nossa direita e a nossa esquerda. Assim como na criação, também temos a parte direita e a parte esquerda. Né? Que a esquerda, que é tão marginalizada do que as outras, que estamos falando da tríade, dos Exus, das Pombogiras e dos Exus Mirins, né? Que trabalham no lado esquerdo, não é a parte negativa, não é a parte ruim. E quando você comenta, por exemplo, porque existe o candomblé, a quimbanda, por exemplo, a quimbanda só trabalha com a esquerda. Não tem trabalhos de... Tem as entidades de caboclo, preto velho, mas eles estão trabalhando diretamente na linha da esquerda. O que é a esquerda? A esquerda é do nosso plano para baixo. O que é a direita? Do nosso plano para cima. Então, por exemplo, o preto velho está no último grau vibracional, né? Não tem ninguém acima, não tem nenhum tipo de linha de trabalho acima dos pretos velhos em grau vibracional. E todos os outros estão de baixo, assim como os Exus estão desse plano para baixo. Entende? E tem toda essa mistura porque a Umbanda, conforme ela foi crescendo... Gente, imagina que a Umbanda, ela tem 100 e poucos anos. Diferente do cristianismo, do judaísmo, de tantas outras religiões que são antiguíssimas. Não, fora que ela foi proibida durante muito tempo, foi perseguida e proibida. Pois é, e temos um composto ainda que foram agregados aí dos juremeiros, foi agregado o catimbó, que são regiões e são trabalhos daqui do Brasil, mas também temos a linha do Oriente, que chegou depois, a linha dos ciganos, a linha dos médicos, linhas de cura. Então, assim, é complexa, sabe? Precisa ter estudo, realmente. Eu acho que é muito oportuno essa troca que a gente está fazendo. E eu aprendi muito com as próprias entidades. Por exemplo, você falou em Preto Velho, lá em cima, o Preto Velho, que era o pai da nossa casa, que era o pai Tomás, ele ascensionou. Então, ele não desce, mas era pai Tomás e tia Conceição, que é a dona, a regente lá do nosso centro. E o pai Tomás, que era o regente junto com ela, ascensionou. Ele não desce, mas já está em outro, não desce mais. Não reencarna mais, já está ascensionado. Então, isso é muito bonito também da Umbanda, né? Agora, eu queria explicar um pouquinho a coisa do orixá, que eu sei que é muito complicado. Além dessa parte que o Rico falou muito bem explicadinho, o orixá, vamos entender, essa relação, né? Esse sincretismo que se fez, não foi à toa. É porque os orixás já estavam na linha daquela divindade. Então, o Ogum está na linha do São Jorge. Ele é um guerreiro, ele abre caminho, ele quebra a demanda, então está na mesma linha. E o orixá também tem então tem 3 planos: o orixá divindade, o orixá que está ligado ao humano, né, que virou santo, e também ao elemental. Por exemplo, no caso de Ogum, ferro, né? No caso de Iemanjá, Nossa Senhora dos Navegantes, e Iemanjá vai ser as águas do mar, ela é a mãe dos orixás. E assim vai, todos os orixás vão ter a divindade, o seu sincretismo, algum santo ou divindades que está que vibra na mesma frequência, e o elemental, lagoa, mar, pedras para Xangô, ventos e tempestades para Yansan,
cada um vibrando na sua frequência. O que eu noto é que a Umbanda é muito mais bonito do que a gente realmente se apercebe. Pelo menos aqui na Europa. Pelo menos aqui na Europa. Cuidado para dar o primeiro passo na Umbanda. Pisa devagar. Assim como tem alguns pontos que falam isso. Pisa devagar, porque você pode se apaixonar. Isso não faz mal. Sabe o que encanta? Porque o que encanta as pessoas é do mesmo jeito que para algumas religiões tem a ritualística, por exemplo, a chegada do padre, a chegada do papa, os turíbulos, a música, os cantos, o coral, tal, nós temos isso também. A gente tem o Ogã, que é uma pessoa que muitas vezes o Ogã não incorpora, não trabalha incorporado. Mas ele é um representante da casa dentre os filhos, que é o que comanda, porque é o tambor que comanda tudo aquilo ali, a energia, a batida tem vibração, e cada ponto tem vibração para aquilo. Ele que segura. Tem aquilo que segura as vibrações, exatamente, né? É uma coisa muito encaixada, é um mecanismo muito bonito de ver. Então tem toda a ritualística. O que as pessoas gostam? Da dança, das vestes, dos pontos, daquele cheiro de defumação, aquele cheiro de erva queimando, né? Não é só pelas velas, entende? Claro. É muito mais que isso. É muito mais que isso. Então, assim, quando você pisa num chão, é que o nosso coração parece que vai explodir, aquela coisa suadeira. Você entra em toda a dimensão, não é? E quando canta o ponto do orixá, que é nosso pai de cabeça e mãe, a gente chora, porque é uma coisa de emoção, né? É como se, ai, que é isso que eu tô sentindo, né? Olha, fiquei emocionada só de falar. Eu sou filho de Ogum, então. E a gente nós somos, dentro da nossa gênese, quando nós vamos nascer, um orixá tira a gente como posso dizer? Tira a gente, escolhe a gente e tira a gente da criação. Então nós recebemos os nossos pais. Então a gente tem pai, a gente tem mãe e a gente tem um ancestro. Então, na casa que eu trabalho, isso também muda de casa para casa, tá? Inclusive tem Umbanda, como é que é? Não é astrológica, é esotérica, que trabalha muito associada com casas de signos e tudo mais. Então, na casa que eu trabalho e a maior parte das pessoas que eu converso também, seguimos mais ou menos a mesma linha. Pai de frente ou mãe de frente, pai ou mãe de adjuntor, que é de lado, e o pai ou a mãe ancestre. Então, o ancestre é o que tira a gente da criação. O da frente é o que vai nos mostrar o caminho evolutivo. E o adjuntor, que é o que está do lado, ele faz com que a gente trabalhe ou o lado das emoções, ou o lado racional, é aquele que vai nos lapidando. Então, é o desafio. É o desafio que vai estar na frente, todas as barreiras que você vai encontrar, todos os desafios que você vai encontrar, as dificuldades, e o outro ali vai estar te suportar. Se você uma hora falhar nesse daqui, o outro está ali para trabalhar junto. É lindo. Muito é lindo. interessante. Na minha casa é um pouco diferente. Na minha casa minha casa tem 55 anos, uma casa bem velhinha, bem antiga. Minha casa é assim, mãe e pai de cabeça, não se fala em ancestral, mas se sabe que tem, não se levanta essa questão. Então, eu sou, por exemplo, filha de Oxóssi com Oxum. Mas tenho lógica de de Iemanjá, né? Como eu nasci no dia de Xangô, dia 29 de julho, eu tenho Xangô também, que ele veio ser meu padrinho. E minha mãe era Yansan, também sou Yansan. Minha Yansan é meu ancestral. Entendeu? Então, um bocado, assim. Ajuda não falta. Então, vocês sabem isso pela data de nascimento. Também tem. Também tem. Mas, assim, eu sempre falo para os meus irmãos que estão começando,
tem muita ânsia porque a pessoa É. acha que uma vez que entra no terreiro já vai incorporar, vai trabalhar, vai isso e aquilo e tal, não sei o quê. Então, isso é desenvolvimento, é o trabalho. Tem gente que já nasceu pronto para aquilo. Tem outras Pois, pessoas que precisam trabalhar. Mas eu sempre falo, meus irmãos, não adianta você saber quem é seu pai, sua mãe, tal, não sei o quê, porque nós somos filhos de todos. A gente É, tem energia de todos e a gente precisa de claro. todos eles. A gente precisa muitas vezes da justiça, a gente precisa do equilíbrio, porque Xangô não é só do trono da justiça, ele é trono do equilíbrio. terrível. Então precisa trazer equilíbrio, não é a justiça. Eu sempre falo, se você for pedir justiça para Xangô, você tem que estar muito certo, principalmente do seu lado da moralidade e tudo mais, para pedir justiça para ele. Porque Xangô tem 2 machados, é um para você e um para o outro. E aí, É a como é que a gente justiça certa. vai medir essa força? Para os filhos de Ogum, fala, filho de Ogum é encrenqueiro, tal, não sei o quê. Não é isso. Se está vibrando isso, está no caminho muito errado da vibração do orixá. Por quê? Ele é guerreiro, sim, mas ele é um guerreiro da paz. Ele vai para resolver, né? Não para ficar criando conflitos, criando problemas. Por que se aparece isso? São os desafios a serem aprendidos para desenvolver as qualidades do pai ou qualidades da mãe. Eu estou falando É, Portanto, demais. ele é por aí vai dar a mesmo. justiça, o equilíbrio por um bem maior e não exatamente pela nossa vontade. Claro, lógico. Exato. Deixa-me só, tenho já aqui algumas questões. Tenho aqui alguém. Para eu ver os vossos nomes, vocês têm que clicar neste link azul que está aqui por cima e dar permissões ao StreamYard, senão eu só vejo que há alguém que nos está a ver no Facebook, mas não sei quem é. Alguém pergunta: o ritual de dar a cabeça significa o mesmo na religião católica o batismo? Não, está muito associado ao candomblé, a fazer a raspagem da cabeça para receber o orixá no ori. Isso não é prática da Umbanda. Não, na Então aqui Umbanda, é outra pessoa. na Diga. Umbanda, na Umbanda fazer a cabeça é fazer depois de estar no terreiro, depois de estar um pouco já desenvolvido, um pouco já inteirado. Tem um dia que o pai de santo, a mãe de santo marca, que é o dia de fazer a cabeça. Como é que faz a cabeça? Na minha casa é assim: se canta um ponto para fazer a cabeça, é muito lindo. Encruza, aí vamos cantando encruza, e vai cruzando uma fita em 3, e a fitinha vai cruzando, o pai de santo faz um ponto na cabeça, cruza mesmo a fita, né, a guia, né, a nossa na cabeça, e fala naquela altura qual é a mãe e o pai de cabeça, assim, pelo menos que funciona, e ali pronto, a gente está iniciada na Umbanda. É só assim, não precisa raspar a cabeça, nem tomar banho de sangue, não tem nada disso. Lembrando que também tem Portanto, o não é bem processo. um batismo, mas é uma Não, iniciação. Vá, Iniciação. podemos chamar de uma temos o Amaci. iniciação. Tem o Amaci também. Eu nasci também. O Amaci também não é dar a cabeça, mas é apresentar a sua coroa para os orixás. Isso pode fazer para todos. Então, é um ritual onde o pai da casa. Então, assim, sempre quem manda é o pai da casa. Né? O trabalhador não faz nada de livre e espontânea vontade sem autorização. Então, a gente E tem tem uma esse hierarquia respeito. muito severa. Tem que ter esse respeito. Então, faz o amaci, nada mais é do que um banho de ervas, são as ervas daquele orixá, que é colocado na cabeça. Na casa que eu trabalho, a gente tem que ficar com ele algumas horas, muitas vezes a gente faz de noite, você tem que ficar até o dia seguinte para receber energia, né, e abrir o seu ori para estar mais conectado com ele. E Não tem as tomar, deitadas também. não tomar vento, nem chuva, cobrir a cabeça, guardar. E Porque a cabeça é uma coisa muito séria pra gente. Ninguém pode colocar a mão na sua cabeça, porque aqui é o que a gente tem de mais sagrado, né? Então, é por isso que a gente usa, o homem usa o filá, né? Que é para tampar a coroa. E as mulheres usam o pano, né? O turbante, tem um outro nome que eu não lembro.
No meu centro não se usa nada disso. Mas é aí que digo, é casa por casa. E aí não tem errado, não tem certo. É Não o mesmo. jeito de casa, não é? Queria contar um pouquinho como é que, falando para explicar um pouquinho sobre a. Porque assim, no candomblé não se recebe caboclo, nem preto velho, nem tem nenhum tipo de. Isso que eu sei do candomblé, não tem um tipo de consulta. Já na Umbanda, não. Na Umbanda, o orixá a gente vai receber em dia de festa, pelo menos na minha casa é assim. O que a gente recebe? Tem dia de gira de caboclo. Então, os caboclos vão dar consulta. Então, se toca o atabaque, chama os caboclos, e os caboclos é que vão dar a consulta. Como é que é a incorporação? A incorporação pode ser inconsciente, totalmente inconsciente, minha mãe de santo não sabe nada que aconteceu, ou semi-inconsciente, 60% consciente, que você sabe, se desincorpora, você lembra de alguma coisa, mas parece que você saiu de um sonho. E aí, é esse o desenvolvimento. E é bonito o desenvolvimento, porque a cada dia que você traz um pouquinho mais para perto a tua entidade, melhor ela está. E incorporar na Umbanda não é como todo mundo acha, ai, caiu, acabou, quando o cara virou, caiu. Não, é uma coisa de toquinho suave, não é? Que vem encostando e você vai sentindo a entidade, você vai percebendo que não é mais você, é ele, e aí você vai entrando naquela energia, não é assim? É. Porque hoje é muito. Hoje em dia, ao contrário da época do Zélio, eram trancos, a pessoa pagava, porque era uma coisa nova, então as pessoas não sabiam, não tinha essa. Controlar. Não sabia controlar, não tinha o intelecto, não tinha leitura, não tinha estudo. Hoje tem muita coisa, né? É muito sutil. Então a incorporação hoje é muito sutil. A Carmen falou uma coisa muito interessante. Nós trabalhamos com incorporação de orixá também, mas não é o orixá, é um dos Centelho. encantados, é uma linha do orixá que se apresenta. E ele não fala. O orixá não fala, não dá consulta, não fala. Ele vem para dar o axé, para fazer uma limpeza, para quebrar alguma coisa. E quem dá atendimento são os mentores, né, que estão no cavalo, no aparelho, trabalhando junto com a pessoa, né? Lembrando que nem todo caboclo brada, nem todo Exu trabalha em pé, nem todo preto velho é preto e velho. Exatamente. Eles seguem, eles seguem arquétipos. Eles seguem arquétipos, né? Por que, por exemplo, o preto velho ele trabalha um pouco mais arcado, aquela coisa, porque é humildade, né? Ele é ancião, é um espírito velho, é um Sabedoria. espírito muito sábio, né? Então ele se recolhe, aquela coisa, muita humildade, diferente de um caboclo que vai estar com o peito estufado, o semblante para cima, os ombros para cima, porque aquela postura de forte, de força, imponência, né? Com muita sabedoria. Então são arquétipos que trabalham, né? Muito Outro bom. mito, por exemplo, homem que muitas casas têm homens que não podem receber as pombogiras, que são as entidades femininas ou mentores femininos, né? Que acha que vai afeminar a pessoa e tudo mais. Isso é mentira. Isso não acontece. Muitas vezes eu acho que isso não é nem, pode ser que hajam casas que não permitam, mas eu acho que muito também vem do preconceito. Aquela pombagira pode estar querendo incorporar naquele aparelho, mas ele, como tem preconceito, ele não permite. Entende? Não é? Pode ser Não, isso. eu super entendo, porque eu vou falar de mim. Foi assim que o tarô chegou para mim, tá? Chegou através da minha cigana. Que Então legal. tínhamos uma gira de desenvolvimento, eu estava em desenvolvimento ainda, e eu falava, puxa vida, eu não sinto energia de cigano. Não sinto, fala comigo, conversa comigo, se mostra, faz alguma... E nada. Até que todos os mentores se apresentaram para mim através de sonho. Então eles se mostraram inteiro. Ponto, como era e tudo mais. Ela me trouxe o tarô e tava com uma saia linda e tal, que não sei o quê. Eu falei, tá, agora vamos conversar. Agora eu já sei quem você é. Falei, você não vai fazer usar saia, né? Porque na época, o Comino, o Alexandre Comino, eu adoro a consciência que ele traz, essa coisa diferenciada. Ele foi filho do Rubens Saraceni, né? Um dos caras que tá transformando a Umbanda também. Ele tava usando muito a saia. E aquilo, para mim, vou ser muito sincero, eu não gostava de ver.
Porque aquilo falou, não, eu acho que não precisa disso. E ela falou assim, não, eu não preciso que você use saia, mas eu preciso que você dance. Eu falei, mas qual que é a cor da saia mesmo? Eu falei, mas aí eu entendi o porquê. Porque ela precisa do movimento, de toda a graça feminina, de toda a energia feminina, para que eu pudesse estar preparado para recebê-la. E a mesma coisa acontece com a minha pombogira, e assim, eu trabalho muito bem com elas, não tenho problema nenhum, Que bom. sou casado, tenho filhos, tudo, não tem problema nenhum, mas elas trazem uma questão muito gostosa de trabalhar, uma energia muito gostosa de trabalhar, que muitas vezes o preconceito já está na gente, não é no outro. O outro, claro, vai influenciar o julgamento, tudo isso tipo, mas a primeira coisa é na gente. E principalmente quando a gente fala dos Exus, das pombogeiras, dos Exus mirins, é especular. Então elas vão trazer coisas de dentro de você para fora. Então, a pessoa que quer usar saia, ou que fala, que entidade usa saia, isso, aquilo, na verdade é uma vontade que essa pessoa está querendo colocar para fora também. Claro, o que eu vejo é que nenhum ser só tem apenas energia masculina ou energia feminina. Um homem também tem energia feminina que também se precisa de manifestar, e uma mulher também tem energia masculina que necessita de se manifestar. E eu acredito que isso seja para fazer o equilíbrio. Olha, eu tenho Há certos momentos que eu preciso de ter uma energia masculina para fazer certas tarefas. E outras vezes nem tanto. Portanto, se calhar, não é? Eu particularmente tenho. Corrijam-me se eu estiver a dizer disparates. Uma cabocla e um caboclo. Um preto velho e duas pretas velhas. Um baiano e uma baiana. Sempre o homem que se apresenta primeiro, impressionante. Um baiano e uma baiana. Um menino e uma menina. Então, eu tenho tudo em dois. E é muito importante, porque o que acontece, pelo menos no meu caso, o caboclo chega, ele vem primeiro, ele faz o ponto dele, faz proteção em todo o terreiro, e aí conversa um pouquinho, e depois sai e vem minha cabocla e trabalha. Então, eles vêm muito para fazer o assentamento mesmo, para as coisas funcionarem. E são eles que trabalham nas consultas. Ao contrário do candomblé, que quem trabalha na consulta os búzios, né? As consultas são com búzios. Na minha casa, quando se recebe o orixá, como é que acontece? Se faz uma festa, por exemplo. Festa de Iemanjá. Então, é o dia que vai se dedicar não só para Iemanjá, faz o barquinho de Iemanjá, põe flores, leva para o mar, mas aquele dia se dança para todos os orixás. Então, toca-se, então por isso é muito importante a tocada do atabaque, que ele não pode parar, e aí a gente começa a sentir aquela energia muito forte do orixá, e a gente vai dançar para o orixá, e dançar para o orixá é uma coisa muito rápida, é como se você entrasse num tubo de água do mar, e engolisse aquilo tudo e fosse embora e vai embora e pronto. É lindo, é uma limpeza na alma, não é? É uma coisa espetacular, eu morro de saudade. É muito lindo. É muito eu vou lindo. Só aqui voltar atrás um bocadinho para contar uma coisa que é muito minha e tem a ver com o que o Rico disse há bocado em relação à cabeça, ao não tocar a cabeça. Eu, durante muitos anos, e ainda faço, eu fazia shiatsu, que é a massagem japonesa. Eu trabalhava mesmo com terapias orientais, medicina chinesa e fazia shiatsu. E, Rico, isto é muito curioso, porque eu agora fiz aqui uma associação em relação ao que tu me falaste da cabeça. Eu, quando fazia os pontos na cabeça de alguém, sentia, nunca ninguém me ensinou, nunca ninguém me disse, mas eu punha um lenço cima da cabeça da pessoa para lhe fazer os pontos na cabeça. Mas eu fazia isso de uma forma instintiva, nunca ninguém me ensinou, mas eu não me sentia bem a tocar com as minhas mãos na cabeça da pessoa, então punha um lenço por cima. Olha que intuição. Isso é a mesma coisa que você vai fazer aqui. Um corte de cabelo, alguma coisa assim. A pessoa tem que pedir licença para mexer na sua cabeça, né? Porque a cabeça é muito sério. Então tem que pedir licença, tem que permitir. Eu percebi agora porque é que não gostava
de mexer na cabeça das pessoas. Por isso é que achei curioso que eu tinha sempre um lencinho ao lado, quando chegava à altura da cabeça, punha o lencinho sobre a cabeça e fazia os pontos da cabeça. Achei muito engraçado agora. Deixem-me só ver. Está aqui alguém que me está a falar dos ciganos. Também é uma dúvida que eu tenho. Onde é que entram os ciganos? Dentro da Umbanda. Os ciganos, eles entram ali mais ou menos na década de 70, na década de 60, na década de 70, tá? Através da linha do Oriente. Então, temos um orixá que sustenta a linha, então é Egunitá, ela é par de Xangô, né? É a mãe do fogo, é a mãe da purificação. E um dos elementos de trabalho dos ciganos é o fogo, né? A fogueira, esse tipo de coisa, né? O fogo também é movimento e tudo mais. Então foi introduzido mais ou menos nessa época. É uma linha do Oriente, que trabalha muito a questão de prosperidade, de saúde, longevidade, desapego, e também tem uma forte linha de cura também da linha do Oriente, tá? É uma linha de trabalho dentro da Umbanda. Não são todas as casas que trabalham. Então, o que tem de básico é preto velho, caboclo, criança e a esquerda. Outras que foram aparecendo. A linha dos malandros, linha dos boiadeiros, linha dos ciganos, linha dos marinheiros. Que mais? Baianos. Então, a religião foi crescendo, então foi como posso dizer, por familiaridade ou por associação energética, foram se agregando essas linhas, tá? Mas nem todo cigano vem do Oriente. É só assim, um arquétipo também, né? De viajantes, daquela coisa, da alegria, da festa. Por quê? Também nós trabalhamos, né? A Umbanda é brasileira, então não vamos falar romani, né? Não vamos trabalhar com os mentores em romani, mas muitos trabalham um espanhol, um castelhano, alguma coisa assim, por quê? Principalmente pelas viagens e pelas culturas. É um povo, na realidade, lindo. O cigano é um povo nómada, ele vive em vários sítios, livre. Não tem... É livre, dizem, andam na Índia, andam na Hungria, andam no Brasil, andam em todo lado, eles não são nómadas. A minha cigana diz que ela vem do lugar de Portugal, quando Portugal não era Portugal. Entende? O Portugal, antes de ser Portugal, era um sítio muito interessante. Porque havia montes de tribos diferentes, com muitas visões, e nós somos aqui uma mistura disso tudo. Aliás, antes disso ainda éramos os Ofis, que era o povo das serpentes, não é? Pois é verdade. E é sustentado por Santa Sara, né? Santa Sara Kali é a padroeira dos ciganos, então a Egunitá trabalha nessa força dela, né? E também trabalha amor, né? O cigano também trabalha amor. E tem cigano que também trabalha na esquerda. Tem cigana que é pombagira também. Sim. Tá? Tem cigana que é pombagira também. Então tem isso também. E também na linha do Oriente, pelo menos no meu terreiro, tem um dia de cura, que só desce a linha do Oriente. Aí todo mundo de branco, bonitinho. É uma gira que não se fala. E aí vem os médicos, os freis, os monges, enfim, todos para passar cura. Aí tem as cirurgias espirituais. Então tem tem a pagelança, então tem uma mistura de olha que coisa louca, né? Uma mistura do kardecismo, que tem médico que incorpora lá, tem caboclo que incorpora, que faz cura ali também. Então é uma mistura tão bonita, né? Acho que a gente não gosta de nada da Umbanda, né, Rico? Eu estou ouvindo vocês falando, assim, eu estou super encantada. Eu quero até aproveitar o gancho disso que você falou, Carmo, dessa mistura. Porque, assim, como eu falei, eu conheço pouquíssimo, mas pouquíssimo mesmo de Umbanda.
Eu fui em terreiro, acho que umas, sei lá, meia dúzia de vezes na vida, porque eu queria muito conhecer. E a primeira vez que eu fui foi numa gira de esquerda. E a hora que eu coloquei o pé no terreiro, nossa, deu uma coisa assim por dentro. Eu falei, gente, que coisa mais maravilhosa. E aí eu fui depois outras vezes em outros lugares diferentes. Mas eu acabei seguindo para outros caminhos. Né? Eu trabalho com a bruxaria, sou filha de Hecate, então fui para outros caminhos. Mas aconteceu um negócio muito curioso comigo. Em junho do ano passado, eu tenho uma amiga muito querida que ela é umbandista. E nós fizemos literalmente uma madrugada inteira jogando tarô. Eu com o meu tarô e ela com o baralho da Maria Padilha dela. Em determinado momento, ela abriu o baralho, com nós duas conversando, e ela me diz assim, Dé, a minha pombogira está pedindo para te dizer que a tua pombogira quer trabalhar. Eu falei, tá, e como é que eu faço isso? Porque eu falei, Cris, eu não vou em terreiro, né? Não é a minha vibe, apesar de eu achar muito lindo, não é algo que eu queira fazer, que eu queira desenvolver. E eu fiquei assim encantada, porque nisso eu senti uma energia muito próxima de mim. E aí a minha amiga, sem eu dizer nada, a minha amiga falou assim, ela tá aí do teu lado. E aí, nossa, me arrepia de falar. E aí a Cris, essa minha amiga, foi falando, falou assim, olha, ela tá pedindo para você fazer o seguinte, segue o teu coração, você não precisa ir em lugar nenhum. E essa minha amiga, ela nunca veio, ela mora no Rio Grande do Sul, eu moro, né, em Minas. E ela falou assim, o teu altar, ele tá assim, assim, assim. Ela descreveu para mim como era o meu altar para Hecate, sem nunca ter visto nada. E ela disse assim para mim, a tua pombogira sabe que você tá com um pouco de receio de fazer alguma coisa aí dentro da tua casa e cultuar as duas e dar briga de egrégora. Mas elas trabalham juntas, não vai dar briga nenhuma. Pode fazer no mesmo local. E aí eu fiz, eu comecei a fazer, então em cima tem, né, as minhas coisas para a mãe Hecate e na parte de baixo para a minha pombogira. E é incrível, é impressionante como desde a primeira vez que eu acendi uma vela para ela, eu sinto a presença, eu sinto a energia, ela fala comigo. E aí por isso que eu até queria comentar isso, dessa coisa que você falou, Carmo, da mistura, né, dessa coisa, tipo, ela simplesmente veio. Né? Eu não chamei nada e ela pediu, eu quero trabalhar. Eu falei, então venha. E aí toda sexta-feira eu faço esse meu ritual. Eu acendo a vela, coloco alguma coisa para ela que eu sei que ela gosta, uma bebida. Também, né, faço as minhas coisas para amanhã, que as duas no mesmo dia. E é muito impressionante, porque são egrégoras, entre aspas, diferentes. E ela vem. Né? Eu acho isso assim lindíssimo. Para mim, aquela madrugada foi um marco. Assim, eu fiquei absolutamente encantada. Eu acho lindo. Né? É impressionante isso, porque embora você me fale que as egregores são diferentes, mas assim, não é porque o orixá é uma orixá, a gente tem conhecimento do orixá da África, que ele seja só da África. Sim. A minha mãe Oxum tem cabelo claro, ela é clarinha, entendeu? A minha, né? Então não é isso, o orixá está no... É uma essência divina do mundo, não é da África que foi para o Brasil e morreu ali. Então, às vezes, tem uma sintonia muito grande entre elas, evidente, né? Sim, isso... sim. Lembrando que nós todos estamos conectados pelo inconsciente coletivo, onde tudo está conectado. Exatamente. E falar que não tem magia, claro que tem. Tudo tem seus mistérios, tudo tem... Né? Se vai falar que Preto Velho não faz magia, é um dos maiores quebradores de mironga que tem. Né? Estão ali. O que é mironga? Tem muita mironga na Umbanda. São feitiços. O que é mironga? Mironga são detalhes, são muitos detalhes, não é? Mironga. São feitiços, são trabalhos, são processos magísticos, tudo isso. Tá... Por exemplo, por que existe vela? Vela não é um portal? Conexão. Sim. E é um portal assim como um estalar de dedo. Isso também é um portal. Também se abre um portal. Bater o pé no chão, o bradar, bater na timo, o bradar, tudo isso é magístico. O som, a vibração, tudo isso é mágica. É magístico. Eu perguntei uma vez para o seu Zé, nós fazemos um trabalho de cirurgia também na casa, com médicos e tudo mais. E foi quando eu recebi o meu malandro, o seu Zé Pilintra. Eu perguntei, mas seu Zé, o que o senhor está fazendo aqui dentro de uma cirurgia? Você não é médico, seu Zé? Ele falou, eu não sou médico, mas eu sou doutor.
Eu falei, tá bom, já tá explicado. Viu? Pronto. Né? Então, tem coisas que a gente não explica, né? Se estava, por exemplo, naquela época, naquele momento, Débora, precisando trabalhar a Pombogira, que trabalha com você, ela trabalha no nosso interno. Ela trabalha o lado mais sombrio, o lado mais sombra da nossa alma, da nossa existência. Sim. É que nem Hecate, a mesma vibração. Elas têm a mesma vibração. É isso que eu estou dizendo, é a mesma vibração. É. E eu tenho encantamento, assim, eu sempre tive paixão por essa vibração da esquerda. E assim, eu, por exemplo, descobri que era filha de Hecate, não porque eu fui atrás, foi ela que veio, né? Tipo, então, você é minha filha, vamos lá. Então, assim, eu tenho paixão por essa sombra, por essa escuridão interna, eu gosto muito. Então, quando minha pombogira se manifestou para trabalhar, eu falei, venha, só venha. Aí uma Não, então observação. tudo bem. Adoro. Uma observação. Tem gente que fala assim, tem uma informação importante, eu acho. Tem gente que fala assim, ai, você é médium, tem que trabalhar. Senão as entidades vão te prejudicar. Vocês acham que as nossas entidades vão nos prejudicar? Não. Não. Você é médium, não precisa trabalhar, mas você tem que se proteger. Eu escutei muito isso que você está falando, Carmen. Pois é, não tem Nos isso. terreiros que eu fui, eu ouvi muito isso. Ah, você é médium, você tem mediunidade de não sei o quê, não sei tantos tipos de mediunidade, clarividência, clareaudiência, mais um monte de coisa, e você tem que trabalhar para você não se prejudicar. Eu falei, então, estou indo embora, porque eu não quero fazer uma coisa por obrigação. Não tem. Vocês lembram que eu comentei do livre-arbítrio? Sim. Sim. Então, assim, não é castigo. Foi um acordo que você fez. E tá tudo bem se você não quiser. Só que entenda que todas as pessoas, elas são médiums. Querendo elas ou não. Isso faz parte da nossa ligação com o plano espiritual. É assim como a nossa alma se conecta com planos superiores. Através de uma intuição, através de uma palavra, através de um olhar, através de um cheiro. Tem gente que sonho, Sim, desdobramento, e por aí vai. Tem muita coisa, tem muito mistério. Muito mistério. Não é castigo. Não quer trabalhar? Tudo bem, é uma questão sua. Só que entenda que, como a Carmo disse, precisa conhecer e saber se proteger. Porque não é a fruta feia que toma pedrada. Mas uma coisa que você está falando, que assim, que eu quero até compartilhar de experiências pessoais mesmo, até quando eu falo de não querer trabalhar, era no sentido de não querer buscar um lugar para fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de desenvolvimento, né? Mas eu tinha muita consciência de que a minha mediunidade, essas coisas iam se desenvolver de uma forma muito mais espontânea, como de fato aconteceu. E conforme eu ia me desenvolvendo, nesse sentido, como eu costumo dizer, os meus canais foram se abrindo, eu fui indo atrás de informações para aprender a me proteger. Isso. Então foi uma busca muito, por isso que eu até costumo falar que eu pratico uma bruxaria solitária. Eu faço as minhas pesquisas, então eu tenho aqui o meu grimório com as minhas ervas, né, que eu sei que eu tenho que tomar os meus banhos, as minhas proteções, acender as minhas velas. Então eu não sei, também penso essa coisa que assim a gente acaba de uma forma ou de outra vai acabar abrindo algum canal, mesmo que a pessoa não queira de fato. E ela não é que ela vai se prejudicar por um castigo, talvez ela se prejudique por não estar querendo enxergar aquilo, né? É a mesma coisa, uma comparação bem grosseira, mas alguém que sabe que não pode fumar, que não pode beber, ou sei lá, não, nem esse exemplo, vai que não pode comer doce, a pessoa tem diabetes e não pode comer doce, mas ela vai lá e come, ela sabe que ela está fazendo mal para si, não é um castigo. Né? São as atitudes dela, ela precisa se blindar e se proteger, mas isso não necessariamente buscar um lugar para isso, né? Então eu sou muito avessa dessa coisa de ter que buscar lugares para desenvolver coisas. Isso é uma coisa que me incomoda, mas isso é meu realmente, eu tenho um pouco de rebeldia com relação a isso. E aí eu fui fazendo esse caminho realmente solitário, né? E hoje eu tenho várias, acho que são faculdades, né, que as pessoas falam, né, tipo, coisas que eu tenho aí para dons, não sei bem se é essa palavra que vocês usam na Umbanda, né? Mas eu tenho clarividência, eu tenho clareaudiência, eu prevejo, entre aspas, coisas em sonho, eu escuto. Então, eu acho assim muito interessante esse caminho de cada um buscar as coisas para si, da melhor forma, independente de buscar numa casa ou não. Desculpe, eu pus só aqui este comentário que foi para não o perder depois. Temos aqui uma pergunta da Maria.
que diz que pede desculpa pela ignorância, mas gostava de perguntar uma coisa, e desculpem se estiver a dizer um disparate. Uma vez fui a uma mãe de santo, segundo ela, de Umbanda, para saber por curiosidade os meus orixás de cabeça. Soube que atrás era Ogum e à frente Iansá, e ficou por aí, porque ela disse-me que a Umbanda não era o meu caminho, mas tenho uma paixão por algumas guias. Doida? E noutra linha sou benzedeira, usamos algumas vezes, faço benzimentos em que tanto se usa a palavra de Deus como de Oxum. Portanto, não sei se tem alguma coisa a dizer à Maria. Na verdade, é o seguinte, Maria, ela não tem que dizer nada. Se você é ou não, você sente onde o seu coração bater mais forte e tá tudo bem, sem julgamento. Ninguém manda em ninguém, ninguém faz isso, ninguém amarra, ninguém faz isso. Muito obrigado, porque assim, tem mãe, só um parênteses aqui, sério, viu? Tem mãe de santo e mãe de santo. Tem mãe de santo que tem muita sabedoria, mas pouca firmeza espiritual. Tem mãe de santo que tem muita firmeza, mas tem pouca sabedoria. Entendeu? Então, e tem muita mãe de santo que na Umbanda que cobra. Quando eu vim a Portugal, eu fui comprar umas velas. Difícil as coisas da Umbanda aqui, ainda mais eu moro numa aldeia, moro aqui em Óbidos agora, né? Morava nas Caldas. Muito difícil achar as coisas daqui, as ervas, meu Deus, Guiné, difícil achar nossas coisas aqui. E aí fui e falando com a moça, a vendedora, e ela gostava tanto, eu explicando para ela, gosto muito da Umbanda, mas é muito caro. Como é muito caro? Cada vez que eu tenho que ir no centro são 90 euros de entrada. Então, isso é uma deturpação. Que muito brasileiro faz aqui em Portugal. Então, eu gostaria de deixar um alerta que na Umbanda não se cobra. Me cobraram 400 euros para fazer a cabeça, ela disse. Eu não tenho dinheiro para dar para eles. Então, cuidado com o que mãe de santo fala para vocês. Tem que saber com quem está dizendo, com quem está falando. Aí, essa mãe de santo vai acabar, sabe aonde? Desculpa. Na Igreja Universal do Reino de Deus. Vai dar dízimo. E vai pagar dízimo, tá? E o meu pai de santo, eu tenho uma mãe de santo, que é a mãezinha, que é uma senhorinha, e o filho dela, ele fala assim, que a Universal faz um bem, muito grande para a Umbanda, porque ela vai levando para lá todo mundo que é mal intencionado. E é assim. Tem uma pergunta para mim aqui, que ela falou, Carmo, o que você acha de colocar bebida no altar? A Tânia quer saber, é isso? Sim. Como funciona? É a Tânia, agora já vejo a Tânia. Como funciona deixar a bebida no altar, quando sabemos que podemos tirar? Vou explicar da minha parte, depois vem você falar do seu, depois também, Débora, se quiser complementar. Como eu faço? Sobre bebidas. Eu tenho a minha trunqueira, aos Mirona. Trunqueira é um espaço fora do congá, encostadinho no congá, onde você ali assenta à sua esquerda. Então, tem ali vela, bebida, cigarro, tudo para minha pomagira, meu Exu, minhas pomagiras, meu Exu e meu Exu Mirim. Ali eu assento, ali eu dou bebida. Agora, quando eu atendo às runas, eu ponho bebida para Odin, porque o Odin bebe uísque, ele bebe bebida, e porque ele bebe. Aqui no meu altar das minhas ciganas, eu de vez em quando ponho uma champanhe mais raro. Eu tenho um altar do druidismo, que é para a turma do druidismo, meus elementais, meus deuses. Então, aqui raramente eu ponho bebida. Aqui eu ponho, às vezes, água mesmo, às vezes um vinho. Então, vai muito assim. Agora, para Oxalá, isso não se põe bebida, põe água, tá? Agora, o Mulu, sim. O Mulu gosta de uma pinguinha. E aí é no altar, sim. Então, depende muito para que entidade você vai, para que divindade você vai honrar e como, tá? E também não vai se deixar de bebida ali e não falar o dono. Tem que falar, estou deixando essa bebida para fulano. Porque, né? Senão fica qualquer um. Fica para quem chegar primeiro. Exato. Se você não intenciona, se você não coloca o dono, assim por uma vela, por uma bebida, se você não coloca dono, o primeiro que chega é o que pega.
É. Não tem problema oferecer, porque as divindades, os mentores, eles não fazem uso do líquido. Eles fazem uso magístico energia. da energia, das propriedades que ali está. Tá? Então, não precisa de muito tempo, ao menos que você for fazer uma firmeza, você saiba como fazer, o que precisa ser feito. Por exemplo, vou fazer, sei lá, uma firmeza com uma vela votiva de 7 dias. Todo aquele processo vai ter que ficar pelo menos 7 dias. E tá tudo bem. Ah, vela palita, vai durar umas 4 ou 5 horas. Acabou e tá tudo certo, joga fora. E tá tudo bem. Não tem problema não, só tem que saber para quem oferecer. Eu tenho aqui uma questão, por exemplo. Só um segundinho, já dou a palavra à Débora. Por exemplo, eu não sou da Umbanda, mas estou com curiosidade. Se eu quiser ir a um centro, a um terreiro, assistir a uma sessão, a uma cerimónia, posso ir? Claro que pode. Pode. Tem que ver muito bem aonde você vai. O dia que você quiser eu vou vir a aqui. Carmo. Se eu for, vou a Carmo, está aqui perto. Todo prazer. Ainda está fechado que estamos na quaresma. Eu só vou abrir na Páscoa. Então, parei na quaresma, vou limpando lá. Vai aqui, você vai gostar. Isso também são processos também. Tem casas que funcionam durante a quaresma, tem casas que não funcionam durante a quaresma, tem casa que funciona só depois da quaresma e tá tudo bem. De cada casa é um jeito. E quem me orienta é a minha mãe de santo lá do Brasil. Eu trouxe tudo do Brasil, eu trouxe os santos cruzados, eu trouxe os pontos firmados, tudo veio de container para poder montar tudo aqui. Então, tem muito detalhe. Não dá para brincar também. Não se brinca. E assim, se você nunca se encante com um trabalho só. Eu sempre falo, vai mais de um trabalho. E principalmente, vai em trabalho de esquerda e trabalho de direita. Para saber se a sua energia bate com o lugar. Porque pode ser que você vá para um lugar e se encante. E na segunda vez, você vai ver que não é bem aquilo ali. Né? E aí eles mesmos já falam assim, ó, vai embora. Você vai saber. Você vai saber. Agora, Débora, eu era meio como você, sabe? Você é novinha ainda. Eu era meio como você, meio... Não sou tão novinha, viu? Eu tenho 66. Eu tô com quase 50. Tem chão. Eu era meio por aí. Fiz curso kardecista para saber, para entender e tal. Mas aí achei pouco, fui pelo campo do druidismo muitos anos e continuo. É bacana porque a Umbanda não dá de encontro com nada. Eu aqui em Portugal adoro missa, acho lindo missa, as missas portuguesas são muito bonitas, com os padres que cantam, eu adoro, eu gosto do ritualzinho, adoro. E aí a vida me levou para a Umbanda, certo? A gente às vezes não vai pelo amor, vai pela dor, me levou. E eu só fiquei lá porque eu me encantei. Porque eu saí curada do problema grave que eu tive, que eu já contei em umas lives aí, saí curada, saí andando, estava arrastado, tive um AVC grave. E ali eu falei, que lugar é esse? Isso aqui me levantou, está acontecendo alguma coisa. Eu, professora de teatro, como era, muito desconfiada, ficava lá na assistência, vendo aquelas incorporações, mas será que é isso mesmo? Não entendendo muito nada, até que foi o dia que me chamaram para trabalhar, para desenvolver, fiquei muita alegria por isso, e fiquei, né? Então, mas tem um lugar certo também. Porque às vezes você vai numa casa, aquilo não bate. A minha sorte é que entrei na minha casa, nunca conheci mais outra, e lá fiquei. Né? Eu sou um bandista, eu me considero um bandista desde criança, porque eu ia para os terreiros com a minha avó. Minha avó me levava. E me desviei. Eu comecei a fazer o meu desenvolvimento em São Paulo, mas aí, por questões de um relacionamento que eu tinha, eu acabei me desviando, fui para
para a igreja católica, mas eu não me sentia pertencente àquele lugar. Ok, estava lá, mas não me sentia pertencente. Esse relacionamento não durou muito, e depois que eu saí de onde eu estava, eu mudei para o interior, eu tentei ir para um kardecismo. Mas eu senti um comichão, uma coisa assim, eu estava com o meu evangelho tudo, e eu senti um comichão, e aquilo começava a me incomodar, eu falei, sai daí, sai daí, sai daí, vai embora. Não aguentei ficar 10 minutos ali. E na semana seguinte eu já estava indo para uma outra cidade, estava frequentando o terreiro, e desde lá não parei. Faz 12 anos que eu estou nessa cidade e eu não parei. Me casei na Umbanda também, meus filhos também foram batizados na Umbanda. Frequentei muitas casas, então coisas assim, vi coisas que eu tinha que ver, porque não eram coisas sérias, não eram coisas certas, então demorei muito tempo para escolher a casa que eu faço parte. Então valeu a pena esperar, valeu muito a pena esperar. Tá? Mas eu tive que ver várias coisas para poder entender. No começo é legal. E saber onde encaixavas. Pois nossa casa era muito distante. Eu morava em São Paulo, e a 2 horas, a 22 quilômetros, mas São Paulo, a gira era de sexta-feira à noite, um trânsito tudo parado. Então, demorava muito a ir para casa. E meu marido falou, não aguento mais esse trânsito. Falei, eu vou continuar indo. Vou achar outro terreno. Ele foi em 4. No primeiro, numa gira de caboclo, passou um Exu na frente dele. Falei, como assim? O que está acontecendo? A pombagira ofereceu bebida para ele. Falei, não, peraí, tá tudo errado. E ele foi batendo a cabeça em alguns terreiros, tentando encontrar uma outra casa similar. Não funciona. 2 horas de trânsito. 2 horas de trânsito. Dá uma sensação que cada casa acaba por ter a sua própria personalidade e mantém consigo vibrações energéticas que estão de acordo com o próprio espaço. Não. Tem coisas sérias e tem coisas não sérias. Tá? Tem coisas diferentes, tem coisas sérias que são diferentes. Mas tem coisas sérias e tem coisas não sérias. Tá? Pois, então, claro, isso é como em todo lado. Por exemplo, tem lugar, eu já vi lugar que cada um recebe uma coisa e tem um trabalho miscigenado, eu posso dizer, porque é tudo misturado. Mas é muito complicado manter uma energia, né? Como é que você está trabalhando com preto velho, que trabalha uma energia para um outro tipo de energia, é muito complicado. Então, realmente, você tem que sentir. Você tem que sentir o seu lugar, o seu momento. Às vezes não é o momento para você e tudo isso é mostrado, tudo isso é indicado. Uma das coisas que me fascina muito é que, por exemplo, é comum falar-se de mediunidade e a incorporação como se fosse assim uma coisa muito surreal, muito artística, muito teatral. E a forma como vocês me falam sobre isso é normal, então a gente está ali, veio a pomba gira, pronto, gosto dessa assim, descomplicação. É desenvolvimento. Num dia, pelo menos comigo, num dia você sente um coração batendo um pouco mais forte e uma coisa sutil. No dia seguinte, na outra gira, já está se movimentando. Na outra gira, é um trabalho de concentração, de conexão, está muito forte. Meditação também faz muito bem, é muito bom também. Então, é um processo mesmo. Por isso que a gente fala, é um desenvolvimento. Tem um preparo, né? Tem preceito. Então, não sei a Carmo, mas geralmente, né, existe um preceito de um período que antecede aos trabalhos, então não se come carne, não se come carne vermelha, não se toma bebida alcoólica, não se pratica sexo, você tem que tentar ficar o mais equilibrado possível, para que a coisa flua, né? Para que a coisa aconteça legal. Mas quando você fala dessa coisa, é tão fluido, tão isso e aquilo, mas a gente sofre um bocado na parte de desenvolvimento. Eu lembro da primeira vez que eu ia trabalhar com o meu caboclo, eu estava fazendo desenvolvimento, ele estava assim, eu já sentindo ele é muito pesado, então
tem uma certa... um peso, eu recebo um peso, porque ele é muito grande, né? Não sou tão alto, então ele é muito pesado. E aí ele falava na minha cabeça, dá um passo para frente e brada. Eu falei, não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Dá um passo para frente e brada. Não vou fazer isso. E aquilo, eu fiquei numa posição com a perna na frente, e pelo peso do meu próprio corpo, né, mais a força energética, então, olha, eu fiquei com o meu joelho que assim, eu fiquei ele super dolorido, porque eu não permiti. Eu falei, não, isso é coisa da sua cabeça. Para com isso. Isso é coisa da sua cabeça. Isso E depois, com o treino, depois, tá vendo? Como eu falei para você, era só para dar um passo e bradar, porque eu preciso que você faça isso. Eu preciso que você brade, eu preciso que você ative a sua timo, eu preciso que você ative a sua laríngeo. Para tudo isso. Né? Tudo tem um propósito. E outra coisa, a pessoa que trabalha com uma entidade, se ela não souber explicar os elementos que ela trabalha, por mais que seja mistério, os elementos, ponto, vela, esse tipo de coisa, tem alguma coisa errada. Porque existe todo um mistério. Tem tudo um mistério, mas tem mistérios que são explicados, tem um porquê daquilo. Você falou em ponto, bem falado. Explica um pouquinho o que é um ponto riscado, que acho que elas não sabem. Eu não sei. Ponto riscado é uma escrita mágica. Isso. São portais. Um não tem o ponto igual ao outro. Por mais que pode existir o mesmo... Assim, a gente trabalha com falanges, né? Então tem as falanges do caboclo. Então tem falange tal, falange tal. Tem os caboclos de Oxum, de Oxóssi. Todos os tronos têm caboclos e caboclas. E inclusive também os encantados. Existe uma escrita mágica. Existe um portal. Então é um desenho, são pontos que são escritos, são simbologias, que é um mistério de cada um. Só que se o médium incorpora e risca ponto, ele precisa se apresentar para casa, né? E precisa explicar aquele ponto, principalmente para o dirigente da casa, qual que é aquele mistério, qual que é aquele tipo de trabalho, porque médium que recebe, risca ponto e não fala, não dá nome, esse tipo de coisa, temos um problema aí. E ponto se escreve com pemba. Com pemba, sim. Com pemba. Pemba é... Como explica pemba? É um giz, é como se fosse um giz. É um giz, redondinho, assim. Passa um então, ovinho de giz. Esses pontos podem ser o que nós chamamos mais ou menos equivalente a sigilos? Sim. Isso. Sim. Ok. Sim. Não, tem cruz, tem coração, tem espiral, tem seta, tem flecha, tem tridente, tem raio, tem fogo. Cada um representa cada elemento, ondinhas, arco-íris. Tenho aqui uma questão de Sol. Mistério. Da Sol, ela perguntou aqui, dentro do terreiro todos incorporam? Pergunta a Sol. Não, nem todos. Funciona assim, tem as pessoas que incorporam, a pessoa que, em geral, a pessoa que incorpora, aquele trabalhador da casa, tem um cambono, que é aquela pessoa que está em desenvolvimento, às vezes vai desenvolver, às vezes nunca, que vai lá ajudar aquela entidade a escrever alguma coisa, atender a pessoa, explicar para a pessoa o que é, escrever o trabalho, é como um assistente, né? Ele mantém uma certa distância para não interferir na privacidade da consulta, mas está lá. Às vezes esse cambono ele chega a desenvolver e vai começar a dizer, às vezes assim, até a entidade está ali com aquele cambono, acabou o trabalho, põe o cambono do lado e começa a puxar as entidades dele. Às vezes tem cambono que não vai desenvolver nunca, e tudo bem. Lá no centro tem uma cambona que é da madrinha, já de muitos anos, ela nunca desenvolveu, é a pessoa mais gentil, mais humilde, mais maravilhosa do terreiro. Então, assim, não é porque você incorpora, também tem isso. Tem orgulho, né? Eu incorporo, tal, também tem isso, não é nada.
Você não está sendo melhor que ninguém que se incorpora. Só tem uma mediunidade, está aí prestando trabalho de caridade para as pessoas e desenvolvendo o seu espírito. Não tem nada de melhor ou pior do que quem não incorpora, que ele está servindo do mesmo jeito. É bastante interessante e pertinente que a Carmo falou, porque essa pessoa que está ali está ajudando, mas o médium em si, ele também precisa ser autônomo, ele não é dependente, não precisa ficar dependente do Cambone, porque o Cambone não é empregado de médium. Isso. Né? É uma pessoa que está auxilia na comunicação, para passar um recado, para passar, sei lá, escrever o que o médium está pedindo para a pessoa, fazer alguma coisa. E também a doação energética, porque trabalhamos juntos, porque muitas vezes sustentar um trabalho por 4, 5 horas não é fácil. Não é fácil, opa. Não é fácil. Então a gente precisa dessa ajuda, né? E tudo acontece porque quando o médium quando ele é trabalhador, primeiro que ele segue uma hierarquia, né? Então é o pai da casa, depois debaixo da casa são os pais pequenos da casa. Tem o Ogã também que responde pela casa. O Ogã é o que cuida da curimba. Curimba é o coro, são os atabaques, cuida da curimba. Aí tem os médicos de atendimento, tem os cambones e tem as pessoas que desenvolvem. Tudo isso é uma corrente. Todos são partes de uma corrente. Então, as pessoas elas precisam trabalhar juntos com tudo isso daí. Em sintonia, em harmonia, em doação. Não é só simplesmente chegar lá, trabalhar, incorporar. Eu falo, a incorporação é o de menos. De menos. É o de menos, mas é a preparação, né, que precisa ser feita. Muitas vezes você vai ser colocado, muitas vezes o que está saindo da sua boca para um consulente é aquilo que você precisa aprender. E é repetido mais de uma vez durante os trabalhos. Uma vez eu vou contar uma coisa engraçada. Eu estava lendo runas por uma pessoa. Eu leio runas, né? Eu trabalho com runas, com astrologia. Aí eu fui lá, passei com a cabocla, e aí eu estava me questionando de alguma coisa, eu nem me lembro o que. Eu falei, mas a gente mandou tanta gente para você falar isso nas suas consultas. Você não se escutou falando? Então, às vezes, você tem um cliente, até do seu trabalho, que está falando alguma coisa, dando um conselho, aquele conselho é para você. Né? Então, tem isso também. Nós somos humanos. Nós erramos também. Nós não somos perfeitos. Claro. Nós temos nossas falhas. Então, por que nós somos escolhidos? Por que específica entidade, o mentor, escolhe você para fazer esses trabalhos? Porque os dois precisam de lapidação, precisam de evolução. Então, é muito... E assim, a gente está num processo evolutivo junto. Então, poucos mentores que eu tenho vão falar de uma maneira tão diferente do que é da maneira que eu falo. Isso. É um palavreado, alguma coisa assim que remete à época deles, mas não tem... Não, é muito assim, nós estamos evoluindo, nós estamos juntos, nós somos conectados, somos duas almas, dois espíritos compartilhando um corpo só. Isso. Uma consciência só, uma mente só. Né? Porque eles precisam da minha mente para que saia as palavras pela minha boca. E muitas vezes o processo é tão rápido. Exato. Não é Tem um livro do Alexandre Comino que ele fala de incorporação não é possessão. E isso é verdade. Não é possessão. Não é possessão. É um aparelho. Você está se doando a sua energia, o seu campo espectral. Tem uma troca muito grande de energia. Porque a gente sai cansado, sai com fome, com sono, né? Porque com a alma lavada. Com a alma lavada, né? Com a alma lavada. O corpo... Então tem tudo isso. Então, quando a gente está trabalhando numa casa, tem todos esses elementos, todas essas pessoas, e tudo tem que funcionar muito bem, de uma maneira muito harmônica, senão não rola. Não funciona. Claro. Né? E assim, deixa eu só responder, um minutinho só, Carmen, que eu vou responder a Tânia, que ela falou aqui, que acabei não falando do meu altar. O meu é muito assim, simples também, né? Eu sigo muito da minha intuição, que nem eu falei, minha prática geralmente ela é muito livre,
E isso não significa, claro, que eu não tenho as minhas regras, que eu não sigo ali os meus preceitos, as coisas que eu leio, que eu estudo, né? Então, por exemplo, para a Hecate, eu costumo colocar vinho tinto seco, que eu sei o que ela gosta. Coloco alguns alimentos conforme a situação, que também são da egrégora dela, que eu sei que são coisas que ela gosta. E é também o que o Rico comentou, a hora que acaba a vela, assim, geralmente eu faço isso à noite, então também vai muito da minha intuição. Algumas vezes fica até o dia seguinte, a vela apagou, mas eu deixo essas oferendas até o dia seguinte. Os alimentos eu consumo normalmente, a bebida eu descarto se for de manhã, se for à noite também eu sigo a intuição, às vezes eu bebo um gole, depois eu descarto o restante. Eu escuto muito o que elas estão me pedindo, né? O que elas estão falando para fazer. E com a minha pombogira é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu coloco alguma bebida doce, geralmente para ela, ou um licor, ou alguma outra coisa doce. Precisa ser doce, que eu sei que é o que ela gosta. Ainda não aconteceu de eu colocar, por exemplo, algum cigarro. Às vezes acontece dela pedir, mas como eu não fumo, dificilmente eu tenho aqui. Eu sempre esqueço de comprar. Minha filha, às vezes, tem alguma coisa. Então, é a coisa mais rara do mundo eu pôr algum cigarro para ela. Mas aí também acaba de queimar, eu descarto. E alimento para ela é uma coisa que é muito difícil eu colocar, mas também quando acontece de colocar, quando acaba, eu sinto que se esgotou, vamos dizer que elas usufruíram da vibração energética do que precisava ali, eu também descarto ou consumo alimento. Para mim funciona dessa forma. Você falou uma coisa interessante, Débora, sobre os cigarros, sobre os fumos. Uhum. O fumo, ele é sagrado. Né? A erva, para os indígenas, o fumo é sagrado. É a maneira da transmutação da energia, de chegar a ambiente, a lugares mais altos. Você pode ver na Jurema, por exemplo, que eles usam os cachimbos de angico, né? E tudo mais. Existe práticas, a falta de informação. Eu sou ex-tabagista, tá? A maioria dos meus mentores fumam, mas eu não trago, porque não precisa. Porque o que é usado do tabaco, tudo mais, e nenhum deles usa cigarro. O maior usa cachimbo, usa charuto, então não se traga, só vem até a boca, porque nós tem o mistério do sopro também, o mistério do ar, né? O ar quente que vem de dentro, que vem dos pulmões, né? De tudo isso. Então, esse elemento serve como uma defumação, porque o fumo é uma erva de proteção, de quebra, de limpeza. Então, muitas vezes, tá fazendo o uso de um cachimbo, de um cigarro, do que for, para fazer muitas vezes fazendo uma limpeza, mas não se fuma como um viciado dentro de um trabalho. Se existe essa prática é do médium, não é do médium. Não é da pessoa. É semelhante a acender um incenso. O processo, né, de conexão, de limpeza. Para a mãe Hecate, por exemplo, eu não acendo incenso, eu queimo erva. Assim, a erva mesmo. É o mesmo processo. É o mesmo processo. É o mesmo processo. Sim, é isso Então mesmo. não pode confundir. Falando da bebida, o médium que consome, sei lá, 1 litro de pinga durante o trabalho. Não precisa disso. Não precisa disso. Não precisa disso. Não é a entidade que está pedindo. Que Exato, não precisa disso. É isso mesmo. Né? Então vai muito do que é do médium e do que é do trabalho sendo feito. Sim, exatamente. A pessoa não precisa beber até ficar embriagado. Sim. Né? E eu penso que isso em qualquer prática, né? Na Umbanda, qualquer prática espiritualista, né? Tem que saber separar o que é o quê. Teve um dia que um dos irmãos ele levou uma guia para ser cruzada por um dos meus mentores. E ele deu um gole num conhaque assim e deu uma boa cusparada no conhaque na guia. E ele ficou olhando. E aí eu me lembro que ele falou assim: você não precisa ficar com nojo, porque elementos de limpeza, água de chuva, para limpar coisas, água de chuva, pinga ou água com sal grosso. São limpezas, né, que você faz. O que estava sendo feito? Estava sendo descarregada para que fosse carregada com energia diferente. Explique o que é uma guia. Uma guia é um cordão cheio de miçanga. Às vezes miçanga, às vezes concha, isso vai do elemento. Isso daqui é uma guia. Isso é uma guia.
Isso aqui tem guias maiores, esse daqui é uma guia de 3 fios. Pode ser um brajá, que é mais grosso, geralmente usado por sacerdotes, ou pessoas que tenham algum cargo. Mas isso é um colar grande. O que isso daqui se torna uma guia, né? Tá vendo que ele é circular, assim como um anel. Sim. O que isso daqui se torna sagrado é quando ele é consagrado para a força e com um propósito. Porque se isso não é feito, isso daqui é somente um colar. E o colar não serve para nada. Então isso daqui é um círculo mágico. Isso daqui é um portal. E esse portal, ele envolve o trabalhador. Geralmente ele vai cobrir o ori, o terceiro olho, o laríngeo, o cardíaco, o plexo solar e o esplênico, porque ele vem até 2 dedos abaixo do umbigo. Sim. Pode existir colares menores, guias menores? Sim. O meu caboclo é desse tamanho aqui. É desse tamanho aqui. Não requer. Mas é tudo onde você deposita a sua fé. Mas isso daqui é um portal. Tem as miçangas certas, o número de miçangas certas. Sim. Eles pedem o número certinho, não é assim, vou fazer qualquer um. E como ele falou, abençoar é cruz, a gente fala, o termo na Umbanda é cruzar. Cruzar. Né? Cruzar. Cruzar, cruzou. É cruzar. Cruzar, consagrar. Isso. O espaço que a gente trabalha no centro, que as entidades trabalham, é o que se chama Congá e assistência, onde todo mundo fica sentadinho. E pronto. Tem mais perguntas? Tenho aqui uma questão da Maria. Porque ela fica para trás? Porque alguma razão é o especial? fechamento dela. Porque é o fechamento dela. É onde você firma, é onde você fecha, é onde você não é encerrar o mistério, é você fecha o círculo. Porque se você não fechar, ela vai ficar aberta, né? E fica para trás. Ó, isso daqui é só bonito, é só quando você começa a trabalhar, porque depois ela vai ficar aqui, vai ficar de lado. Isso aqui, tá? Mas geralmente a posição que coloca, porque a gente geralmente se apresenta a ela no nosso ori ou na nossa testa, e a gente coloca, veste ela, né? Ficando a firma para trás. Aqui, mas não tem. A firma é só para o fechar. É a conexão, é incluir os dois lados. Tudo tem sentido. Falando demais, né? Na Umbanda tudo tem sentido. Nossa, 1h30 já, Paula. Olha, e nem se deu por ela. Temos aqui a Tânia também, que pergunta se somos nós que fazemos o colar. Preferencialmente. O guia. Sim. Preferencialmente. Eu não consigo fazer, não tenho habilidade para fazer. Porque tem algumas que são bem difíceis mesmo. Pode se comprar, mas você precisa descarregar ela, tirar toda a energia e carregar ela. Então, por isso, água de chuva, pinga ou água com sal grosso. E até mesmo para descarregar. Eu não sei como é que a Carmo pratica, mas para descarregar, se uma guia estoura, geralmente é levado no cruzeiro do cemitério. Outras podem ser colocadas de um dia para o outro na água com sal grosso e também despachado, porque você precisa esgotar o mistério, você precisa... E se estourou, antes na guia do que em você. É ótimo sinal, né? Acendi uma vela, quebrou o prato, ótimo sinal. Ótimo sinal. Isso já me aconteceu muitas vezes. Ótimo sinal. Queimou o papel, ótimo sinal. Então tá limpando. Ai, que linda a vela, virou um coração. Péssimo sinal. O ideal é a vela queimar e não sobrar um pavio. Nada, não é verdade? Eu achei super esclarecedor este bocadinho, e sem darmos aqui, já passámos estamos na 1h30. Acho que temos que repetir isto mais vezes, porque tenho aqui uma pergunta da Tânia. Cruzeiro do cemitério é uma encruzilhada antes de entrar no cemitério? Não me parece. Cruzeiro do cemitério aqui é um cruzeiro, é uma cruz.
É uma cruz Uma onde se cruz. acendem velas. Sim, onde se acendem velas. E não é todos os lugares que ensinam, mas existe uma forma correta de se entrar dentro de um Campo Santo. Seja ele numa cachoeira, seja ele numa praia, seja ele num cemitério, porque é Campo Santo. Então ali tem regência de um mulu, a finalização, o fim, a morte. Aquilo é Campo Santo. Então tem todo um preparo para você entrar dentro do cemitério também. E para sair também. E para sair também. Para sair também. Assim, basicamente, Acho- vai saudar o guardião do lugar, vai saudar o dono do lugar, Yansan do Balé, que é a que recolhe as almas, né? O Mulu, Yansan e Ogum Megê, que direciona, né? Ogum Megê é o que trabalha. Então, pro guardião, você oferece moedas, pagando pela sua entrada e também pedindo para que nenhum mal lhe seja carregado, coisa assim, é uma moeda de troca. Né? Faz aí o seu serviço, me cubra aí com a sua proteção que tá pagando, porque não é o seu, né? É o do lugar. Né? E para sair também tem um ritual. Mas, enfim. Nós somos muito ritualísticos, né, Carmo? Então a gente tem tudo, tem um negocinho, tudo tem uma coisa. coisinha pra fazer. As pessoas acham que é barato ser um bandista. Não é. Não é barato. Porque você queima de vela, de pemba, de guia, de elemento, e isso, e aquilo. Você tem que comprar o guidar, tem que comprar gamela, tem trabalho, você tem que fazer com coisa certa. Não tem. É fruta. E aqui é o peno, viu? Porque assim, a vela é cara, eu não acho as ervas que eu quero. Mas enfim, estamos dando um jeito aqui, não é? Arranjar as equivalências ao que há cá. É difícil, mas achei esta conversa super interessante, porque eu acho que a Umbanda, aqui pelo menos em Portugal e na Europa, talvez em geral, ainda é mal compreendida, ainda é muito associada àquela coisa dos sacrifícios animais e que não tem nada a ver, e a magia, as negras, não tem nada a ver. Portanto, eu achei que tem um parênteses aí. Tem um parênteses. Existe religião que precisa fazer sacrifício. Faz parte da ritualística e nós precisamos respeitar. Se você não é vegano, se você não é vegetariano, você vai comer um pedaço de carne e essa carne ela foi morta. Claro. Alguém matou aquilo para que você consuma um peixe, foi pescado. Então a gente precisa reconhecer e respeitar, não é tolerar, é precisa respeitar. Aquilo é daquilo ali, né? Não teve sacrifício na Bíblia? Não tem um monte de sacrifícios? Claro, tantos. Não é? Então, né, tem um sacrifício. Quando você fala de magia negra, magia isso, tudo magia. Outra coisa. Tudo magia, não tem cor. A magia negra era magia feita pelo povo negro que faziam as magias, por isso colocavam nessa questão, nessa condição de preconceituosa. Então, muitas vezes a gente não é só buscar esclarecimento, é a gente trabalhar também sabiamente as nossas palavras. O que a gente fala, o que, né? Se eu não conheço, vou fazer um sacrifício. Não vou fazer um sacrifício, mas eu posso usar uma parte de um animal, por exemplo, para fazer um ritual, para fazer isso aqui? Pode. Pode. Por exemplo, uma pessoa que tem problema... Penas, tantas vezes. Penas e tudo mais. Uma pessoa que tem problema físico, ela não pode transferir para um pedaço de carne aquilo para buscar cura? Pode. Então tem várias coisas. A gente tem muito mistério, tem muita coisa, né? Mas eu quero falar só um parênteses aqui. Mas tem muita gente que trabalha pro lado negativo e mal. Sim. E aí faz trabalho com animais, mas aí é diferente. Não é oferenda, não é que fiz uma galinhada e vou oferecer para o santo. Não é isso. Aí é fazer maldade com o animal, que eu já vi muita coisa. Maldade, muito Aí é maldade. Aí é outra coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Eu queria indicar um livro que me esclareceu muito, principalmente sobre os Exus, que é do Rubens Saraceni.
que se chama O Guardião da Meia-Noite. Guardião da Meia-Noite. Esse é que clássico. É clássico, né? É clássico. Guardião da Meia-Noite, aí tem o Cavaleiro da Estrela Guia. Muito bem lindo. Tem Então, tambores de Angola também. Então, são livros para quem quiser conhecer um pouco mais, né? O Guardião da Meia-Noite me abriu, assim, porque quem é berço católico, eu comecei a ver Exu, você começa assim, o que é isso, né? Mas o Guardião da Meia-Noite mostrou um outro. Aí nós entendemos, aí a gente entende o que é aquela energia de esquerda. É muito bonito. Eu depois até vos pedia para deixarem essas referências dos livros lá nos comentários do grupo, ok, os comentários à nossa conversa, porque quem quiser e quem está a assistir pode estar depois interessado e assim fica junto ao vídeo, está tudo no mesmo sítio. Tem esse daqui também. O Guardião dos Caminhos, esse daqui é do Tranca-Ruas. Esse aqui é do Guardião do Tranca-Ruas. Tem esse daqui. Manual doutrinário, ritualístico e comportamental. Tem esse daqui. Esse aqui é a doutrina e a teologia. Esse aqui é super importante. Não são livros fáceis de ler, tá? E esse aqui é o código. Esse eu tenho também. Nós temos a mesma biblioteca. São livros complexos de ler, mas traz muita sabedoria, traz muito conhecimento. Lembrando que não sei mais que ninguém, eu passei informações que eu sei, não sei tudo, né? Eu sou um humilde trabalhador que fiz a opção por essa religião, por amor ao próximo, amor a mim também, porque eu também preciso cuidar de mim, preciso cuidar da minha família, cuidar do, né? Mas tenho assim um carinho muito grande pela casa, um amor muito grande pela casa que eu trabalho, que é uma casa de Oxóssi e de Oxum, então é uma casa de conhecimento, então é muito conhecimento, é muito workshop, é muito curso, muita vivência que a gente para exatamente quebrar essa coisa. Como é que é o nome da casa e onde fica? Tenda Espiritual Caminhos da Luz, em Bragança Paulista, interior de São Paulo. A minha casa chama-se Templo de Umbanda Tia Conceição. Fica lá na Moca, em São Paulo. Então, para quem quiser conhecer uma boa Umbanda, né, tem duas boas opções aqui. Eu depois vou-vos pedir a vocês que vão dar, eu não estou a conseguir ver os comentários todos, mas que vocês depois, aqui aos comentários do vídeo, que deem ali uma olhadela e que, mesmo que não seja agora, que depois vão dando alguma resposta que tenha falhado aqui. A linha de magia depende da intenção de quem a faz, não por ser branca ou preta, claro, evidente. Carmo em Portugal, onde tem? Está aqui. Se calhar depois vocês podem deixar aqui uma lista de referências dos livros, de onde é que acontecem as coisas, tanto no Brasil como em Portugal, porque isso são coisas que eu não sei bem. Em Portugal só sei da Carmo. Eu não percebi a pergunta. Eu não conheço nenhum centro de Umbanda aqui em Portugal. Eu conheço um, impressionante, mas ele é para desenvolvimento e atendimento a mesma pessoa que me vendeu as velas. Depois abriu um centro para desenvolvimento. Está muito bonito o trabalho deles, mas é de desenvolvimento, não tem atendimento. E tem o meu aqui que vem uma outra pessoa assim indicada, porque sou eu e meu marido só que trabalhamos, então eu atendo 4 ou 5 pessoas só de sexta-feira. Mas aí só fala comigo, se calhar. Sim, pronto, aqui mais alguém a perguntar onde é que tem centro, já foi. A Tânia está a perguntar qual foi o primeiro livro, Rico, que ela não viu. Qual foi o primeiro livro que tu mostraste? O Guardião dos Caminhos, a história do Senhor Guardião Tranca-Ruas. Eu vou colocar depois, eu passo para vocês, dá um jeito de colocar lá no grupo. Foi nos comentários lá no grupo, porque quem esteve aqui a assistir e quem ficam lá, então, registados os comentários.
E pronto, eu acho que passámos um bom serão aqui em Portugal, um fim de tarde aí para vocês no Brasil. Agradeço imenso. Acho que vamos ter que repetir estas conversinhas mais vezes. Não sei se algum de vocês quer acrescentar mais alguma coisa. Eu espero só que a gente tenha passado o recadinho direitinho, que vocês tenham entendido um bocadinho da nossa religião, que é tão abrangente e tão acolhedora também. A minha casa é inclusiva. A minha casa é de Oxum, no Brasil, de Oxum e Xangô. E aqui a minha casa é de Ixó, de Oxóssi e Oxum. Então, pronto. Né? Fala, Rodrigo, desculpa. Então, não, é tudo tão inclusivo, né? A gente inclui, não tem essa. Todo mundo que está ali vai ser atendido igual e tá tudo certo, tá tudo bem, né? E uma pessoa pode ir lá mesmo que tenha outra religião, não é? Pode Sim. ir. É o que mais acontece, Paulo. É Pois. o último reduto. É quando a pessoa já desenganou de tudo, ela já passou por todos os lugares. Tem gente que é por amor mesmo. E tem que estar ali, mas é outras que já passou por tudo e é o último suspiro. Sim. E lá é Débora, engraçado. mais alguma coisa a acrescentar? Não, que nem eu falei, eu vim aqui mais como ouvinte para aprender e falar um pouquinho da minha experiência, né? Que, como eu falei para vocês, achei muito curioso ter se apresentado para mim do jeito que se apresentou. Então, não tem nada para acrescentar, não, só agradecer mesmo. O plano sabe o que faz, Débora. Com certeza. Está todo mundo trabalhando, viu, gente? Não cai uma folha de uma árvore sem a vontade do Pai. E algo que sempre falamos, né? Que a pessoa fala, mas eu vou na igreja, eu vou isso, vou aquilo, vou em templo, vou em missa e tal. Lembrando que na casa de meu pai há muitas moradas. Então, o importante é se religar, né? Religião é religar, ligar-se a mais. Muito obrigada a vocês três. Gostei muito, muito, muito desta nossa conversa. Vamos combinar aqui para o nosso grupo mais conversas sobre mais temas e já agora deem sugestões sobre o que é que gostavam de ouvir falar, que eu vou por aí recolher quem é que sabe do assunto. Desculpem, aqui para ter uma conversa connosco. Então, obrigado, Carmo, Rico, Débora, pela vossa disponibilidade, por estarem aqui disponíveis para falar connosco. Obrigada a Tânia, Maria, todos que estiveram aqui a assistir, que colocaram muitas questões que se calhar não conseguimos responder todas, portanto, espero que vocês depois façam ali uma ronda para ver o que é que ficou por esclarecer. E vamos então terminar a nossa conversa. Boa noite para todos que estão em Portugal e um bom resto de tarde para todos que estão no Brasil. E até à próxima. Obrigada. Tchau, gente. Beijos. Tchau, tchau. Obrigada, Paulo.